uma pessoa que passou uma dificuldade tremenda aí também na área financeira, né? Muita dificuldade, igualmente a gente já foi comentando aqui. Como nasceu a Agnus? Como nasceu a sua empresa? Como nasceu hoje uma empresária? Como foi a ideia? Como surgiu o nome? Como surgiu agora eu vou empreender? Então, essa coisa de empreender eu sempre tive assim, desde pequena, né? Vendia de porta em porta, eu sempre gostei de vendas. A minha vida toda eu trabalhei com vendas, né? Mas eu não pensava em ser uma empresária. Quando a nossa primeira empresa fechou e nós passamos por esse processo, né? Fecha a empresa, não fecha, que ela faliu depois daquele golpe, antes do Ricardo cair nas drogas. Nós tínhamos por hábito, né, nessa empresa, fazer toda quinta-feira um culto lá, sempre. E aí um dia nós fizemos um culto, convidamos uma missionária, né, era uma sala muito legal, lá em Santana, né, a sala comercial que nós tínhamos, e aí eu fiz esse culto lá, e ela convidou uma pessoa que estava hospedada na casa dela, um homem, ele tinha vindo da Bahia, um missionário também, e aí ele foi acompanhando ela ia lá pregar nesse dia, ele foi acompanhando ela. E aí eu dei uma oportunidade para ele, né, falar algo naquela noite. E naquela noite, ele falou para nós assim, o Espírito Santo de Deus falava com ele, e eu olhando para ele, eu via, ele falava assim, como é que é, Senhor? E, tem um empresário aqui que está falindo, quem é você? Cadê vocês? A sala estava muito cheia, porque vinha muita gente de fora participar desse culto. E aí nós levantamos a mão, e aí ele falou para mim e para o Ricardo, ele disse, olha, Deus manda dizer para vocês, essa empresa não vai fechar. Ela vai dormir. No tempo certo, Deus vai trazê-la novamente. E aí foi quando ele falou para o Ricardo, Deus vai fazer uma obra tão transformadora na sua vida que quem te viu vai dizer assim, não é o Ricardo, é o irmão dele. Isso antes da Agnus, isso lá no começo, com a empresa que havia falido, isso lá, né? Lá atrás. Exatamente, Sim. Isso antes da gente começar a empresa, isso antes de ser pastor, antes da igreja, antes de falir. Já tinha uma promessa. Já existia uma promessa. E aí Deus virou para ele e falou naquele momento assim, Deus pega você do lixo, do monturo, e vai te fazer um grande homem de Deus, um pastor e um empresário. E naquele dia eu pensei, meu Deus falou que vai tirar ele do lixo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, só que Deus já estava falando do porvir. Ele ainda não tinha caído nas drogas. E aí sim o Ricardo foi para o lixo, literalmente. E Deus arrancou ele de lá, né, do monturo, e levantou ele. E aí já existia essa promessa de que eu seria empresária, né? Então todo lugar que a gente ia, porque quando Deus tem uma promessa para nós, Rafa, Ele não fala uma vez só. Você vai ouvir isso repetidamente. Talvez num espaço maior, ou quando chega mais perto, num espaço menor de tempo, mas você vai ouvindo. Deus vai afirmando aquilo, que é para você saber que realmente aquilo é real. E aí todo lugar que eu ia, né, Deus usava as pessoas para dizer assim, eu te vejo como uma empresária. Você vai ser uma mantenedora da casa de Deus. Deus vai te levantar como coluna nessa geração e tal. E eu sempre ouvia isso, eu dizia graças a Deus, mas tranquila, trabalhando. E quando Deus me fazia essas promessas, nós estávamos sem água, sem luz, passando necessidade, despejado. Chegamos a dormir na rua, né, sem ter para onde ir, passando fome, vivendo com a roupa de doação, com o sapato do que davam, tudo do que davam. E Deus dizendo que nós íamos ser empresário, né? Então olha que Deus maluco. Ele falar que você vai ser uma coisa que hoje, a realidade que você vive é completamente diferente. Mas isso é a fé, e eu estava aprendendo a construir essa fé. Tanto é que quando Deus me dava as diretrizes, eu ia lá e automaticamente já colocava em prática. Um dia eu saí de uma reunião de mulheres, onde a palestrante falou sobre o Salmo 128, que Deus ordenava a bênção na mesa. E eu sempre fui essa coisa de sentar na mesa, a família toda, de comer, eu sempre gostei disso. Só que eu tinha passado por um processo tão difícil que a mesa tinha quebrado, a televisão tinha quebrado, a geladeira, a máquina de lavar, o forno micro-ondas. Eu não tinha nada. Eu não tinha absolutamente mais nada dentro de casa. E aí eu falei, Senhor, eu quero uma mesa. Se a bênção do Senhor é ordenada na mesa, eu quero uma mesa. E aí eu me lembro que aquele dia eu catei 2 latas de 18 litros de tinta, coloquei uma em cima da outra, achei uma madeira na rua que era um tampo de mesa velho, sem pé, levei para dentro da minha casa, coloquei aquilo, coloquei uma toalha, e naquele dia eu jantei com os meus filhos, que o Ricardo na época estava drogado, não estava em casa, e eu jantei com os meus filhos e falei para eles, essa mesa aqui ainda não é a mesa da promessa,
mas já é a mesa do propósito. A gente vai começar a comer nessa mesa aqui, porque Deus ordena a bênção na mesa. E era muito engraçado que quando a minha filha apoiava do lado de cá, a mesa levantava, se o outro apoiava, a mesa levantava, parecia uma gangorra. Mas eu já estava feliz. Então toda vez que Deus me dava uma palavra, que Ele me dava uma ordenança, eu punha ela em prática. O dia que Deus usou uma profeta e falou assim para mim, esse ano ainda você muda da casa que você está. Eu disse, ah é? Eu tomo posse. Fui numa lojinha, comprei um quadro novo e disse, Deus, como ato profético, porque eu creio que eu vou sair desse lugar ainda este ano, eu vou comprar esse quadro, mas eu não vou usar nessa casa, eu vou usar na nova. E aí 30 dias depois, eu recebi uma proposta de um queridíssimo que hoje já descansa no Senhor, o pastor Elias, e ele falou para mim, Viviane, você está querendo sair de onde você está? Eu falei, Deus me prometeu. Ele falou, então você vai sair, a casa está aqui, pode vir. Então, sempre foi assim. Se Deus dissesse assim para mim, faça, eu fazia. Né? Não faça, eu não fazia. Então, nesse ponto, eu sempre segui as coordenadas. Eu acho que isso é muito importante. Se nós queremos viver algo extraordinário, algo diferente em Deus, a gente precisa ouvir e atender ao que a gente está ouvindo. E aí sim a gente consegue viver coisas riquíssimas e extraordinárias. Então, eu já estava nesse patamar, né, de Deus falou e tá tudo bem, vamos fazer. E aí a empresa estava começando e uma das últimas promessas que Deus tinha feito, dos vasos que Deus tinha usado, foi para dizer o seguinte, olha, Deus está preparando um empresário que vai investir em você. Olha que interessante. E esse empresário, ele vai ouvir o seu testemunho e ele vai investir em você. E através dele é que a empresa vai voltar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, puxa, então acho que eu vou estar dando algum... Eu já pregava muito, né? Prego muito fora. Então eu falei, acho que vai vir de algum lugar que eu vou pregar, ele vai estar sentado lá e ele vai falar. Mas não. Eu estava dentro da minha igreja mesmo, uma igreja pequena, estávamos conversando, pregando ali. Quando acabou o culto, tinha um casal novo lá. E eles vieram nos procurar, falando que eles estavam em processo de falência, que eles tinham passado por um problema muito sério financeiro e que ele estava quase dando um tiro na cabeça, que ele não conseguia dar conta, estava devendo milhões e tudo mais. E aí eu falei para ele, vamos orar. Meu esposo, usado por Deus, falou para eles colocarem a casa em ordem, foi dando diretrizes, Deus foi condicionando o que era para eles fazerem. E em pouquíssimo tempo as coisas começaram a caminhar novamente, eles começaram a vender, entregar aos clientes, as coisas foram fluindo. E eu trabalhava numa empresa na ocasião. Eles tinham uma empresa do quê? De móveis planejado. Marcenaria. Sim. Aí você vai entender aqui qual que é a situação. E eu trabalhava numa empresa que vendia brinquedo eletrônico para buffet. Certo. Né? Uhum. E aí eu me lembro que um dia eu estava na minha casa e aí fazendo os meus afazeres, Deus falou assim para mim, empresta teu CNPJ para ele, para esse casal que estava lá na igreja. E aí eu falei, meu Deus do céu, emprestar meu CNPJ? Aí eu falei, vou ter que falar com o Ricardo, estava no meu nome, no nome dele. E aí eu chamei o Ricardo, falei, olha, Deus falou comigo, falou pra gente emprestar o nosso CNPJ. Aí ele falou, se Deus falou pra você, pode ir, que o Ricardo sempre foi muito assim, né? Ele se joga junto comigo. Ele concorda, né? Ele concorda. E aí eu chamei o casal, falei, olha, Deus falou comigo que era para emprestar. Ele chorou, falou, oh, meu Deus, pastora, mas como é que vai ser, pastora? Porque se está no seu nome, no nome do pastor, eu vou precisar da senhora e do pastor, alguém presente trabalhando conosco lá para que tudo aconteça, né? Porque conta de banco, né, e contador e tudo mais, você vai precisar assinar. Ele falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, não, eu não vou trabalhar com você. Deus não mandou eu trabalhar com você, Deus mandou eu te emprestar o CNPJ. Se Deus quiser que eu trabalhe com você, Ele vai me mandar embora de onde eu estou. E aí, na ocasião, ele falou, pastora, não vai te mandar embora, a senhora tem muito tempo de casa, eles não vão querer te mandar, pode sair, pastora, vem trabalhar comigo. Eu disse, não, meu acordo com Deus é esse, se Deus realmente tem esse trabalho, eles vão me mandar embora. E aí, continuei trabalhando lá, passados-se 30 dias. Deus já tinha falado comigo, sentada na mesa daquele escritório, no período da manhã, Deus falou para mim, arruma suas coisas, porque hoje Ele vai te mandar embora. Aí eu falei, meu Deus, Ele vai me mandar embora. Deus falou, vai, e Ele vai pedir para você deixar organizado também a documentação de todos os clientes que já estão em andamento. E isso nesse processo você estava bem na empresa, estava tudo fluindo, não tinha motivo para Ele mandar embora. O motivo tinha antes, né, que eu tinha passado por uma perseguição lá dentro. Então antes, se Deus falasse para eu sair, não precisava nem Deus falar, eu mesma teria saído. Certo. Mas naquela ocasião estava tudo sereno, tudo tranquilo.
eu estava vendendo bem, eu tinha vendido muito bem na última feira, Certo. né? Então para mim estava tudo confortável. E aí Deus falou para mim, hoje ele te manda embora, já deixa tudo organizado que hoje no final da tarde ele vai te mandar embora. E foi muito interessante que ele me chamou, né? E eu fui rindo, eu entrei rindo na sala dele. E aí eu sentei na frente dele e ele falou assim, meu, eu não sei nem por que eu tô fazendo isso. Eu falei, eu sei. Aí ele falou, como assim? Eu falei, você vai me mandar embora. Aí ele falou, como é que você sabe? Eu falei, porque Deus falou comigo. Nossa. Aí ele falou assim, falou? Eu falei, falou. Ele falou, Viviane, eu não sei nem por que eu tô fazendo isso, mas até porque você trabalha direitinho e tal. Eu falei, não, eu sei, fique em paz. Aí ele falou, então fica até mais leve, porque eu tava me sentindo mal e tal. Ele falou, você só consegue deixar organizado para mim? A parte dos clientes? Eu falei, já tá tudo organizado, Deus também já tinha pedido para eu deixar. E ele ficou parado assim, me olhando, tipo, meu, que loucura, né? Que coisa surreal. Mas foi a partir dali, né? Inclusive a última reunião que teve nessa empresa, que eles também eram cristãos, eles faziam culto sempre lá também. Uhum. E aí a última reunião que teve lá, Deus usou a irmã para dizer para mim que me via dentro de um carro grande com o nome escrito de uma empresa com a letra A em vermelho. E ela disse assim, eu vejo você, seu marido, sua filha e seu filho dentro dessa Kombi fazendo entrega. Ela falou, e Deus fala para mim, é a tua empresa. Então eu já sabia que ia chegar o momento em que essa empresa ia chegar. Só não sabia quando Só não e sabia como. quando, ainda não tinha clareza que era esse empresário, né? Porque o cara chegou falido, pensei, bom, o cara que vai investir em mim tem dinheiro. Ah, então esse empresário que chegou falido que te deu uma força aí no início. Ele nem sabia também que força que ele estava me dando. Ele me chamou para trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar com ele no financeiro, comecei a fazer captação de cliente. A princípio ele já tinha o seu CNPJ, Tinha, estava usando já o meu CNPJ, certo. meu nome. Né, aí agora uma parceria. Agora uma parceria, estou trabalhando para ele e ganhando salário e tudo mais para trabalhar. E aí foram passando, né, os meses, passando o ano, e eu fui cada vez mais me envolvendo, aprendendo a comprar, né, aprendendo a vender. Ele me levava junto nas vendas, aprendendo a vender. Eu fui me inteirando das coisas, né? E aí um dia ele virou para mim, já tinha mais 2 anos que eu trabalhava com ele. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, eu tô indo embora, eu vou para Mairink. Você quer ficar com a marcenaria? Aí eu ri, né? Eu falei, cara, eu não sou marceneira. Aí ele falou assim, pastora, mas se a senhora vender aí uma cozinha, né, os meninos produzir para a senhora vai ganhar mais do que a senhora está ganhando comigo aqui. Aí eu falei, cara, é que, assim, eu não consigo me ver nesse negócio, mas tá bom, eu vou orar. E aí fui para casa, fui falando com Deus, falei, meu Deus, e agora o homem vai embora para Mairink, que eu vou ficar desempregada, né? Como é que vai ser esse negócio? Aí tô lá lavando louça, de repente Deus brada dentro do meu coração assim, Agnus. Agnus. E eu disse, Agnus, meu Deus, o que é isso? Aí eu corri pro Google, fui pesquisar, e aí apareceu lá, Cordeiro Novo, né? Em uma das traduções da palavra. E aí o Espírito de Deus falou para mim audivelmente, eis que faço nova todas as coisas. Você vai ficar com a marcenaria. E aí na hora eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar com essa marcenaria? Pai, não tem funcionário, não tem máquina, não tem dinheiro, não sei, o que eu vou fazer? E aí o Ricardo chegou do trabalho, ele era motoboy na época, ele sustentava a nossa casa entregando envelope, né? Então assim, nós não tínhamos a menor condição de dizer assim, não, eu vou bancar o aluguel dessa marcenaria ou eu vou investir lá. Não tinha, ele era motoboy, né? Nós pagávamos aluguel, nós não tínhamos casa própria, inclusive, na ocasião. A princípio, Ricardo, motoboy, você ali com uma parceria com o CNPJ, ali ajudando, mas também não tinha uma renda fixa ou... Eu ganhava um salário mínimo, Rafa. Imagina, um salário mínimo naquela ocasião, para você assumir um aluguel na época, né? De quase R$1.000 acho que era. Aí, para você alugar mais água, mais luz, internet e funcionário, não tinha nada. Como é que eu ia fazer isso? Era loucura, né? E aí eu falei para ele, quando ele chegou, eu falei, amor, Deus falou comigo. Aí ele, meu Deus, lá vem. Porque toda vez que eu falo para ele, Deus falou comigo, ele já ficava com o coração na mão. E aí ele falou assim, falou o quê? Eu falei, Deus falou que é para eu ficar com a marcenaria. O Éder vai para Mairink, que é para a gente ficar com a marcenaria. Ele falou,
meu, como é que vai ser esse negócio? O que eu ganho só dá para as contas da casa, tal. Eu falei, eu não sei, cara, mas Deus mandou. Aí ele falou, meu, se Deus mandou, então vamos embora, né? Eu falei, vamos O embora. mais engraçado é isso. Ok, vamos pra cima. É isso, não, o Ricardo, ele fala que eu sou doida e ele arrumou um doido que se engaja na minha loucura, né? Porque realmente, assim, a fé é um negócio muito louco, né? É você dar passo sem ter chão. É você realmente se jogar sem ter nada embaixo para te segurar. Então a fé realmente é um negócio muito louco. E aí ele falou para mim, meu, se Deus falou, então vamos. Mas por que também ele pulava dentro? Porque tudo que eu dizia para ele direcionada por Deus, ele via cumprir. Então ele falava, meu, se Deus mandou, vamos embora. Não é ela, é Deus, né? Exatamente. É Deus falando. E aí foi quando eu cheguei no dia seguinte e falei pro rapaz, falei, olha, eu vou ficar, né? E aí tinha 2 funcionários que trabalhavam para ele na ocasião, eu chamei essas pessoas, um cortava e o outro vendia, inclusive eles estão comigo até hoje. E aí eu falei, gente, Deus falou comigo. A cara da minha encarregada no dia foi muito engraçada, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E aí eu falei para ele, cara, Deus falou comigo, eu vou te falar um negócio aqui. Se você acreditar, você vai viver, irmão. Mas se você não acreditar, né, não tem problema, o outro vai viver no seu lugar. E é tão interessante que os 2 estavam assim, pendurados, sem dinheiro, também sem emprego, porque ele tinha ido embora para Mairim, que largou todo mundo lá, né? Se eles trabalhavam por empreita, né? Então não tinha rescisão, não tinha nada disso. E aí eu fui e falei para eles, meu, se eu vender, né? Se eu captar o cliente, você vende para mim, e se a gente vender, você produz? Ele falou, eu produzo. Eu falei, então demorou. Aí fui para as redes sociais e comecei a fazer captação. Eu sempre fui muito boa para trazer clientes, sempre. Fui operadora de telemarketing, gerente de telemarketing muitos anos. Então, o telefone para mim, essa coisa da venda, sempre teve nas minhas veias. Isso para mim não era um problema. O problema era o pós. Como que eu ia dar conta, né, de produzir, de entregar, comprar material sem dinheiro, sem nada. E aí nós fizemos a primeira venda. Quando nós fizemos a primeira venda, aí eu falei, meu Deus, agora é real. A gente tem a primeira venda. É possível. O cara me deu os cheques na mão, me deu uma entrada. Eu falei, bom, a gente já tem uma esperança, né? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, vamos começar. E aí ele tinha deixado lá, na época ele dividiu o espaço com um outro marceneiro, né? E esse marceneiro tinha uma máquina caseira, uma seccionadora caseira, e ele tinha uma esquadrejadeira. Então, eles se beneficiavam um ao outro, né? Porque uma complementa a outra. Quando ele foi embora para Mairim, ele levou todas as máquinas. Só que eu já tinha feito essa venda. Eu falei, meu, e agora? Como é que eu produzo? Aí eu fui e falei com esse cara, que ele dividiu o espaço, falei para ele, meu, o Éder levou as máquinas, cara, eu posso usar a sua máquina? Aí ele falou, olha, se você arrumar uma esquadrejadeira também, você pode. Eu falei, cara, onde é que eu vou arrumar uma esquadrejadeira? Eu fui para casa de novo, fui orar. E aí eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora eu preciso da máquina, né, para poder produzir. Aí naquela semana me liga um rapaz. E aí o rapaz falou assim para mim, olha, eu tô sabendo que você comprou uma marcenaria. Aí na época eu até ri, né? Eu falei, comprei? Eu não sei se eu comprei. Eu falei, mas eu tô aqui, cara. Ele falou assim, olha, eu tenho umas máquinas para vender aqui de marcenaria, te interessa? Aí eu falei, irmão, me interessa muito, só que eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, vem aqui dar uma olhada. Aí eu fui lá, ainda levei um montador que montava pra gente na época lá, montava pra ele, né? Mas falou que ia montar pra mim se eu vendesse. E aí ele falou assim, meu, esquece, essas máquinas aí não vai prestar pra nada. E aí eu peguei e falei, mas é o que tem, né? Me senti literalmente malhando o trigo no lagar, né? É o que tem, então vamos comprar. O cara falou assim pra mim, meu, pode levar essas máquinas e me paga como você quiser. Aí eu falei, então fechou. Levei as máquinas pra marcenaria, aí começamos a trabalhar. Aí eu falei, bom, agora chegou a hora de comprar o material. E o nosso nome na época estava sujo, Rafa. Não tinha, a gente não comprava material. Eu falei, meu, como é que eu vou comprar material? Mas aí nesse processo você estava com o CNPJ. CNPJ, mas o rapaz que estava usando o nosso CNPJ já tinha deixado voltar um monte de cheques, ficou mais dívida do fornecedor. Já tinha um andamento. Uhum. Então não tinha, ele estava financiando, pagando isso, mas eu não comprava mais do fornecedor. E aí um dia eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu compro esse material? Aí eu ouvi o senhor falando assim para mim, vai lá na Léo. E aí cheguei lá, me lembro até hoje, cheguei lá no Brás, e aí olhei assim, tinha vários vendedores, cada um numa baia, aí Deus falou assim para mim, vai naquele ali.
E aí eu fui direto, entrei lá, eu falei, oi, tudo bem? Expliquei toda a situação para ele, que nós já tínhamos comprado, mas que a gente estava com dívida, mas estava pagando e tal. Aí ele chamou o gerente e falou assim, olha, eu sei a situação dela, sei que nesse momento vocês não vendem, mas pode vender e colocar o meu nome, se ela não pagar, eu pago. Nossa. E aí o cara foi, colocou o dele na reta, funcionário, cara, colocou o dele na reta e o gerente me vendeu. E aí eu comecei a trabalhar. Aí, não bastando tudo isso, chegou na hora de entregar, nós não tínhamos carro para entrega, porque eu tinha um Fiestinha, 4 portas, branco, pequenininho, e eu tinha vendido guarda-roupa, lateral de guarda-roupa é enorme. Eu falei, como é que eu vou enfiar isso dentro de um Fiesta? E aí comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu preciso de um carro de entrega. E aí naquele dia, eu fui no mercado, tô lá no mercado falando com Deus, daqui a pouco eu encontrei um amigo, o pastor Elias, que já descansa no Senhor. E aí eu falei, aí meu amigo, como é que você tá? Ele falou, tô bem. Aí eu falei, tá vindo de onde? Ele falou, tô vindo de uma concessionária. Eu falei, puxa, que legal. Aí ele falou, tava vendo uns caminhãozinhos lá, tô querendo comprar um caminhão. Ele falou, mas para eu comprar o caminhão eu preciso vender a correia. Aí eu falei, eu compro. Louca, sem dinheiro. Saiu impulsivamente, falei, eu compro. Aí ele falou, você compra? Eu falei, compro. Pensando assim, eu compro. Ele falou, então vai lá sexta-feira você e o Ricardo que a gente vai conversar. Eu falei, fechou. E aí fui pra casa pensando, que merda que eu falei, né? Agora, como é que eu compro? Eu não compro, que Falei eu não tenho que eu compro, mas... E aí cheguei em casa, comentei com meu marido, aí meu marido falou assim, olha, o que a gente pode fazer? Vender o Fiesta, Certo. pegar o dinheiro, dar de entrada pra ele, e os cheques que você pegou já, das vendas que você fez, a gente dá pra ele, cheque predatado, a perder de vista, vamos ver se ele aceita. É a proposta. Oramos em casa e saímos. Quando a gente chegou na casa dele na sexta-feira, nós subimos a escada, eu falei, meu pastor, vim aqui para te fazer uma proposta. E aí ele fez assim, nem precisa me falar nada. Deus já falou comigo, disse que é para eu vender o carro para vocês por 15 mil, para vocês me pagarem como vocês puderem pagar. E aí na hora eu falei, gente, realmente Deus é extraordinário. E aí ele falou assim para mim, a única coisa que eu vou te pedir, Vivi, é que você pegue o carro na terça-feira, e era uma sexta, porque eu tenho umas coisas para entregar, né? Ele falou, e aí eu vou aproveitar o carro só para entregar essas coisas, você já pega na terça. Eu falei, fechou. É o tempo de eu vender o Fiesta para também já te pagar. Aí chegou no domingo, eu ia pregar, eu já tinha pregado no sábado à noite, nós tínhamos ido de moto. Meu marido sempre teve moto, né? No domingo de manhã, ele falou, Vi, tá garoando para você ir de moto, né? Vai ficar ruim para chegar lá molhado. Ele falou, meu, vamos com o carro. O carro já é o Fiesta? O Fiesta, ele já estava vendido. Já estava vendido. Porque o meu marido é muito prático, cara. Você falou para ele vende no mesmo dia. Você falou para ele, eu quero comprar, ele acha para você alguma coisa no mesmo dia. Ele é muito ágil. E ele já tinha vendido, já tinha negociado com o pastor falou para ele, ó, eu pego na segunda-feira, então você me traz o carro. Já estava tudo negociado. Aí no domingo a gente saiu, eu fui pregar, e fui pregar inclusive em uma das igrejas que o pastor havia sido usado por Deus para dizer que nós teremos a empresa, que Deus ia pôr uma empresa na nossa mão. O Ricardo estava nas drogas, quando Deus usou a vida dele. E aí eu tô lá em cima do altar contando testemunho, pregando e contando testemunho. E dizendo, gente, inclusive esse carro que está aí fora já não é mais meu. Nós vendemos, né, para comprar o outro. E aí contei tudo o fluxo. Quando eu falei assim, esse carro que está aí fora já não é mais meu, vem um carro, um Palio, e arrebentou com o carro que estava estacionado. Tinha 10 carros estacionados, mas aquele Palio bateu só no meu. Foi no seu. E aí na hora o Ricardo olhou para mim assim, eu olhei para ele, aí ele fez assim, é o nosso carro. Aí eu falei, bom, vamos continuar pregando. Terminei a pregação, nós oramos. Quando eu saí, a rua já estava lotada de gente. Aí o Ricardo estava lá já alterado com as pessoas que tinham batido. Eram 2 rapazes que tinham batido no carro. E aí na hora que eu vi toda aquela situação, o Espírito de Deus falou para mim, quanto vale uma alma? E eu falei, Senhor, segundo o Senhor, vale o mundo inteiro. Ele disse, então prega para eles. E aí eu cheguei lá, falei para o Ricardo se acalmar, chamei esses 2 rapazes, falei, olha, eu sou cristã e não é por acaso que vocês bateram no meu carro. Jesus ama vocês. Ele achou vocês por intermédio dessa situação para dizer para vocês que vocês são preciosos e tal. Eu comecei a pregar. Deixa eu entender, peraí, você tinha um carro que estava vendido, que você ia usar esse dinheiro para pagar o outro carro que você, a Courier no caso. Sim. Alguém vem e bate no seu carro e você ora por essas 2 pessoas. É. Preguei para eles, orei, aí ele tirou o chapéu, começou a chorar.
E aí ele falou assim pra mim, moça, desculpa. Meu Eu falei, não, Deus fique do em céu. paz. Eles tinha acabado de sair de saidinha da prisão. E aí eu orei por eles, abençoei a vida deles e mandei eles embora. E o Ricardo tava naquele dia já com a cabeça a mil. Ele falou, e agora? Eu falei, Deus proverá. Entortou as 4 rodas, nossa, estourou os 4 pneus, virou um negócio horrível. E aí fui para casa de ônibus, chateada aquele dia. Eu falei, Senhor, amém, cumpri a sua vontade, pregamos, mas me ajuda, Pai, como é que eu vou falar com o pastor Elias agora? O que que eu vou falar? Querendo ouvir a voz de Deus. E aí quando eu cheguei em casa, meu filho estava no videogame, aí ele falou assim, mãe, o fulano passou aí e deixou um envelope para você. Envelope? É, com dinheiro. Aí eu falei, oxe, mas ele falou para que é? Ele falou, não, só falou que é para a senhora fazer o que quiser. Eu falei, tá bom. Aí quando eu fui olhar, tinha um monte de nota de 100. Aí eu falei, meu Deus, é dinheiro mesmo. Aí eu falei pro Ricardo, bom, eu acredito que de repente dê pra gente pagar ou só as peças, ou a mão de obra, né? Já é alguma coisa do carro, se é para nós, Deus já entrou com provisão. Quando a gente chegou no dia seguinte, alguém já tinha passado lá no mecânico, comprado todas as peças que nós precisávamos. O mecânico falou assim para mim, eu falei, olha, quanto vai ficar de peça? Ele falou, nada, Jesus pagou. Mandaram dizer para vocês que Jesus pagou. E aí eu falei, meu Deus, eu já fiquei com o meu coração, eu comecei a chorar, eu falei, quanto vai ficar de mão de obra? Quando ele disse o valor, era exatamente o valor que estava dentro do envelope. Meu Deus. Então nós pagamos o carro, o pastor que ia comprar o Fiesta continuou comprando, o pastor nos entregou a nossa picape, a Courier, e tudo ficou exatamente como Deus havia dito. Mesmo com todas as dificuldades que muitas Só vezes... aconteceu para mais um testemunho. Muitas vezes é o que o diabo quer que a gente pense, né? Que agora vai ser frustrado os planos, mas Deus permite essas coisas para nos fazer lembrar que Ele está no governo, no controle de tudo, né? Mais um testemunho. Mais um. Incrível, incrível. Aquele dia foi incrível. E aí surgiu o nome Agnus, começamos esse trabalho. Todo mundo dizia assim, não adianta você montar uma fábrica lá no Sinhá, né? Ninguém vai entrar lá, os clientes do Morumbi não vão entrar lá. E aí o Senhor falava assim para mim, a bênção não está sobre o lugar, ela está sobre você. E aí vinha cliente de Alphaville, do Morumbi, de tudo que era lugar para ser atendido dentro da favela do Sinhá, né? Porque Deus é perfeito. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais atender lá dentro da fábrica, mas a fábrica ainda é dentro desse galpão, né? Hoje vocês têm a loja e... Sim, hoje nós temos mas a começou só na fábrica. Começou só na fábrica, sem showroom, sem nada. Eu atendi os clientes na casa, né? Eu e o Samuel, nós fazemos o atendimento direto na casa do cliente, porque nós não tínhamos um lugar para receber o cliente. Depois de um tempo que eu fui montando o showroom, o primeiro showroom que eu montei dentro da fábrica, reformei tudo, e aí a gente conseguiu começar a trazer esses clientes para dentro da fábrica, né? Mas a princípio nós ficamos muito tempo atendendo residencialmente. Qual é o seu diferencial na Agnus? O que você tem de diferente, assim, que você... Ou atendimento? O que você tem de diferente para que você... Eu vou dizer que é o humanismo, sabe? Eu sou, talvez porque eu sou uma pessoa que eu realmente valorizo muito essa coisa do abraço, né, do pertencimento, de fazer a pessoa se sentir valorizada, querida, importante, né? Isso foi uma coisa que me faltou muito, então hoje eu prezo muito em passar para quem está comigo. Não só o atendimento, que nós somos muito elogiados pelo atendimento, mas principalmente por essa humanidade, né? Realmente é um ambiente bem humanizado, que a gente serve o cliente, agrada e abraça e diz que ele é importante. Não é aquela coisa mecânica que muitas vezes o mercado propõe, esse o preço, se você fechar hoje é tanto, e aqui é para hoje isso, não. Não tem aquele negócio de, olha, pressionar e tal. Não. Você entende que a sua profissão e o seu trabalho é uma realização de sonhos, né? Sim. A casa é uma realização, só que tá tudo ali, os móveis e tá tudo do jeitinho que a pessoa sonhou, é uma realização. E não tem como falar que também isso não é um projeto de Deus e que você tá, através da sua vida, realizando o sonho das outras pessoas, das famílias. Cara, o que eu já ouvi de clientes, e aos prantos, assim, muito obrigada, você realizou o meu sonho, por fazer condições de pagamento que o mercado não propõe, sabe, por flexibilizar
não só valores de parcela, mas também prazos de entrega. Ah, Vi, eu vou casar, eu vou ter bebê, eu queria tanto que tudo tivesse pronto nessa data, e a gente se esforçar e toda a equipe se engajar para atender a pessoa, porque a gente entende que é exatamente isso, não se trata só de prestação de serviço, né? Aquilo realmente envolve muita coisa, tá a emoção, tá toda a energia da pessoa, ela trabalhou, ela construiu, ela pensou, ela idealizou tudo aquilo. E eu tenho muita clareza disso, então eu trato isso com todo respeito, com todo carinho que a pessoa merece. E já fui muito elogiada e agradeço muito a Deus por isso. E sempre falo para as pessoas, se eu não puder, de alguma forma, contribuir, né, ser realmente bênção na vida dos meus clientes, eu nem prefiro vender, Rafa, eu prefiro, sabe, não vender mesmo. Se eu vejo que eu não vou conseguir atender, que de alguma forma eu não consigo atender a expectativa, eu prefiro continuar sendo amiga, mas não quero em momento nenhum atrapalhar se eu não conseguir ajudar. Bom, quanto mais sonhos e mais famílias você realiza os sonhos, né, o sonho das pessoas, mais você vai trazendo os seus sonhos para a realidade. Sim. Então hoje não tem mais falta de dinheiro, hoje não tem mais falta da bolacha dos filhos, hoje não tem mais como eu vou pagar esse aluguel, hoje não tem como eu vou acordar no dia seguinte sem esse valor, não tem mais essa realidade. E eu acho que tudo que a gente falou aqui dá vários livros. Um livro só para o Ricardo, um livro só para a Agnes, um livro só para Vício. Só para Viviane como pessoa, né? Acho que... Só para Viviane como criança, como criação, como superação, como perdão, porque houve perdão você perdoou os pais te perdoaram. Vamos ter uns 5, 6 livros aqui, tá? Se você fosse começar o primeiro livro hoje, qual seria o título? Se permita a conhecer a Deus. Eu acho que tudo começou quando eu me permiti.